Olá! Sabem onde estão as primeiras grandes obras de arte da humanidade? Esqueçam os museus famosos. Elas estão escondidas no fundo de cavernas em França e em Espanha, fechadas durante milhares de anos. Hoje, vamos mergulhar nestas incríveis galerias de arte pré-históricas. Bem, isto parece o início de um filme de aventura, não parece? E, na verdade, foi mesmo. A história de como estas obras-primas foram encontradas é quase tão fascinante como a própria arte. E sim, envolve mesmo um cão muito curioso e uns quantos miúdos. É que a descoberta destas cavernas não foi nada planeada por arqueólogos. Foi pura sorte. Um acaso do destino que nos abriu uma janela para um passado que julgávamos perdido para sempre. Pensem nisto. Em Lascaux, França, corria o ano de 1940 e 4 rapazes andavam a passear quando o cão deles, o Robot, desapareceu por um buraco no chão. Ao irem atrás dele, encontraram a caverna. Décadas antes, em 1879, em Altamira, Espanha, foi a filha de um arqueólogo amador que, enquanto o pai procurava por ossos, olhou para cima e gritou: "Olha, touros!". Em ambos os casos, o segredo da sua preservação foi um deslizamento de terras que selou as entradas há milénios. Isto criou umas cápsulas do tempo perfeitas, protegendo o ar da luz e das alterações do clima. Ok, agora para percebermos mesmo esta arte, temos de fazer uma viagem no tempo. Mas uma viagem a sério, para um mundo quase irreconhecível, coberto de gelo. Estamos a falar de números que até custam a imaginar. A arte de Altamira chega a ter 35 mil anos. A de Lascaux, cerca de 17 mil. Tudo isto aconteceu durante a última idade do gelo, um período a que chamamos Paleolítico Superior. Imaginem só como era o mundo, um frio extremo constante. Os humanos eram caçadores-recolhedores, sempre a deslocar-se para seguir os animais. As suas ferramentas eram feitas de pedra e osso, as roupas de pele. Não havia agricultura, não havia animais domésticos. Era uma luta diária pela sobrevivência. E no meio de tudo isto, encontraram tempo e uma razão para criar arte. Extraordinário. E neste mundo tão duro, eles não criaram coisas pequenas ou simples. Criaram obras de arte de tirar o fôlego. Não à luz do dia, mas no escuro absoluto, nas profundezas da terra. As paredes destas cavernas são como um desfile dos gigantes da Idade do Gelo. Vemos auroques, que são os antepassados selvagens e enormes do gado que conhecemos, bisões imponentes, cavalos, veados e até animais que já não existem, como os mamutes e os rinocerontes lanudos. É um autêntico safari pré-histórico. E o que é realmente impressionante aqui é a escala. Algumas destas pinturas, como as que estão na famosa Sala dos Touros em Lascaux, têm mais de 15 pés, ou seja, quase 5 metros de comprimento. Isso é maior que um carro. Imaginem o planeamento e o trabalho que isto exigia. Ora, estes artistas não estavam só a desenhar o que viam. Eles eram observadores brilhantes e desenvolveram uma técnica super inteligente para mostrar o máximo de informação possível sobre um animal numa única imagem. Chama-se perspectiva torcida. Então, como é que isto funciona? É simples e genial. O corpo do animal é desenhado de perfil, de lado, para se ver bem o seu tamanho e a sua forma. Mas os chifres ou as galhadas estão desenhados de frente, para vermos os dois e percebermos toda a sua dimensão. Basicamente, é uma combinação de dois pontos de vista diferentes numa só imagem. Assim, a parte mais característica do animal era sempre mostrada da forma mais clara possível. Uma solução visual brilhante. Mas como é que eles conseguiam fazer isto? No escuro completo, com ferramentas que hoje nos parecem tão básicas. Bem, a sua criatividade era absolutamente notável. Primeiro, a tinta. A palavra técnica é pigmento. Era basicamente um pó colorido que eles faziam moendo rochas e minerais. Usavam óxido de ferro para obter vermelhos e amarelos e dióxido de manganês ou carvão para o preto. Tudo vindo diretamente da natureza e, como podemos ver, incrivelmente duradouro. O processo era direto, mas muito eficaz. Eles encontravam os minerais, moíam-nos até se transformarem num pó fino e depois misturavam-no com um aglutinante, que podia ser água, gordura animal ou até mesmo saliva, para que a tinta colasse bem à parede de pedra da caverna. E, para trabalhar na escuridão total, as soluções eram incríveis. Para ver, usavam lâmpadas de pedra com gordura animal a arder como combustível. Para pintar, usavam os dedos, tufos de musgo ou pelo como pincéis, ou até ossos ocos para soprar o pigmento em pó, criando um efeito de spray, uma espécie de aerógrafo da Idade do Gelo. E para chegar aos tetos altos, construíam andaimes de madeira, que encaixavam em buracos que eles próprios faziam nas paredes. Impressionante. O problema é que, ao trazer estas obras-primas de volta à luz, surgiu um novo e enorme desafio. Como é que se protege algo tão antigo e tão frágil de um mundo moderno? O grande inimigo, ironicamente, éramos nós.
O dióxido de carbono da nossa respiração, combinado com o calor e a umidade das luzes artificiais, criou um ambiente perfeito para o crescimento de algas, fungos e mofo, que começaram, literalmente, a comer as pinturas. A única solução foi fechar ambas as cavernas ao público para sempre. E então qual foi a solução? Preservar o original a todo o custo e criar uma cópia perfeita para toda a gente poder ver. Hoje a caverna original é um laboratório para um grupo muito restrito de cientistas, enquanto ao lado foi construída uma réplica exata, aberta ao público, onde o clima é totalmente controlado por computadores. E não estamos a falar de uma cópia qualquer. Foi usada tecnologia de ponta, como mapeamento a laser, para recriar cada curva, cada fenda e cada saliência da parede da caverna com uma precisão milimétrica. Depois, artistas usaram os mesmos pigmentos e técnicas pré-históricas para pintar as réplicas. O resultado é uma experiência quase indistinguível da original. E isto deixa-nos com uma última pergunta. Tanto Lascaux como Altamira foram descobertas por acidente. Os cientistas calculam que podem existir centenas de outros locais como estes espalhados pela Europa ainda por descobrir. Tesouros escondidos debaixo dos nossos pés, à espera que alguém, ou talvez outro cão curioso, tropece na entrada certa. O que mais estará à nossa espera?